Esse é o dia que muitos vascaínos estão esperando há meses. O time vai a Minas enfrentar o América e, se vencer, sai da zona de rebaixamento. Nada como 9 gols em 2 vitórias seguidas para dar aquela confiança. Peck sai pra festa, comemora! Há 4 meses na zona de rebaixamento, hoje pode ser o dia do Vasco respirar. Se vencer o América Mineiro hoje em Belo Horizonte, o Vasco chega a 26 pontos e sai da zona de rebaixamento. Essa recuperação do time passa pela boa fase de um jogador que estava sem espaço até pouco tempo. Zé Gabriel foi contratado pelo Vasco em 2022, mas não vinha sendo muito utilizado este ano. Ele chegou a ficar mais de 100 dias sem ser relacionado para um jogo. Mas com a chegada do técnico Ramon Dias, Zé recuperou o espaço e ganhou confiança. Foi titular em 7 dos últimos 9 jogos do Vasco e até fez gol na vitória sobre o Coritiba na última rodada. Cabeçada para baixo de Zé Gabriel! Eu passei por um momento difícil onde eu tive que buscar muita resiliência. Para mim foi muito importante o respaldo internamente que eu tive, as pessoas sempre confiaram em mim. O Zé Gabriel deve ser titular mais uma vez hoje. A tendência é que Ramon Dias repita a escalação do último jogo. Sequência para o Vasco tentar sair da zona de rebaixamento. A gente tem que dar um passo de cada vez para que possamos atingir o nosso objetivo. Joga não, dá show! O gigante. Hoje tem Vasco da Gama em campo contra o América Mineiro com a oportunidade de escapar da zona de rebaixamento. A fase do Vasco finalmente parece ser melhor. E o Cruz Maltino vai entrar em campo hoje ainda mais confiante. Com 9 gols nos últimos 2 jogos, o elenco prova que a equipe que Ramon Dias tem montado está no caminho certo. E como o time que está ganhando não se mexe, o técnico não deve promover mudanças. Com isso, o Payet deve entrar como titular pelo 2º jogo seguido. E vai contar com um grande reforço que tem feito a diferença no time. Verratti já soma 6 bolas na rede desde que estreou no Campeonato Brasileiro na 18ª rodada. E ainda é líder em participações em gols nos últimos 7 jogos. A partida de hoje é importante, já que é um confronto direto na parte de baixo da tabela. E diferente do Vasco, o América Mineiro vem de derrota em casa para o Bragantino. E o jogo, que havia sido adiado na 15ª rodada, ainda pode tirar o Cruz Maltino da zona de rebaixamento, já que está a apenas 2 pontos do Bahia, o primeiro time fora da degola. O duelo contra a América Mineiro está marcado para as 8 horas da noite no Independência. E o time da virada promete ser ainda mais fatal e incomodar o adversário. E olha, ô Pedrosa, que sequência boa, você tem falado isso aqui. Antes dela mesmo começar a falar, ó, vem uma sequência boa aí do Vasco. E bom que seja no momento em que o Vasco e o vascaíno tá embalado. Sim. Ô, Pedrosa, pra esse jogo de hoje, você tem a escalação aí já na sua cabeça de HD? A mesma do último jogo. A provável escalação mudar, é essa. né? Não tem por que mudar. Assim, você pode mudar dentro da característica que você vai jogar fora de casa. Talvez você poderia escolher o Peck no lugar do Payet. Mas eu acho muito difícil, depois dele ser titular, depois dele fazer assistência, ele voltar pro banco de reservas não faz nem sentido pela qualidade desse jogador. Se fosse o Sampaoli. Pra Maria Fernanda, lá da freguesia, que é afiliada do Wallace, vascaína e assiste a gente, eu acho que a expectativa é boa, mandar um beijo pra ela também, que tá feliz. Por quê, Fernanda? Eu já falei isso aqui. Não é pela posição, não é pela pontuação. O vascaíno hoje, ele tá feliz pelo desempenho que se vê em campo. Pelo comando, pela recuperação dos jogadores que o próprio Ramon Dias conseguiu, pela boa janela que o Vasco fez. Hoje o Vasco tem um grande atacante, hoje o Vasco tem um grande meia, tem uma parte defensiva também muito sólida com o Medel. Então, assim, eu acho que não tem um momento melhor da temporada do que esse pro Vasco conseguir jogar esse jogo adiado, vencer o América Mineiro e sair da zona de rebaixamento finalmente, para depois pegar o Santos na Vila Belmiro. Então, a expectativa é muito alta mesmo e vejo o Vasco como favorito nesse duelo. Pra quem não tá lembrando da tabela, Vini, vem aqui comigo. O Vasco hoje é o 18º colocado com 23 pontos. O Santos tem 24. E o América Mineiro, que tá logo ali embaixo. Ah, tá aqui, ó. Aí, ó. Tem 17 pontos. Tá certinho aqui. Olha aqui, ó. Esse é o confronto. Lembrando que todo mundo já jogou essa rodada. Isso é um jogo atrasado do Vasco. Perfeito. Então ele tem a chance de sair daqui e não ter que depender de ninguém. Porque é o jogo que tá na mão do Vasco da Gama. Talvez seja, eu acho, na minha opinião, que o jogo do Curitiba, contra o Curitiba, em São Januário, recebendo a torcida de novo, a forma com que foi o jogo, Vini, já foi um aceno diferente para a temporada, para o Vasco não brigar mais por aqui. Ele vai precisar sair para brigar por aqui.
Mas esse jogo é importante demais. Talvez o jogo da temporada até aqui, matematicamente falando, pro Vasco da Gama. E só um ponto antes do Vênia comentar, se vencer vai pra 15º, porque Isso. é uma vitória a mais do que o Goiás. Do que o Goiás, né? E passa o Santos, obviamente, passa o Bahia e empata com o Goiás. Eu não vou dizer que é o jogo mais importante da temporada. Porque, Até assim, aqui, não? É clichê falar isso, mas eu acho que pro Vasco agora todo jogo é uma final. A verdade é essa. Porque precisa se livrar do rebaixamento. Mas eu acho que o jogo anterior contra o Curitiba, ali confirma a virada de chave do Vasco. A virada do mau ambiente para o bom ambiente. A virada de chave mostrando que o técnico Ramon, de fato, vem fazendo um bom trabalho e que os jogadores compraram a ideia dele. Isso é importante, não tem jeito. Porque, na teoria, é tudo lindo, os jogadores deveriam jogar pela torcida, pela camisa. Mas a gente sabe que, na prática, se os jogadores não compram a ideia do treinador, esquece, nada vai pra frente. E no Vasco tá indo pra frente, porque os jogadores compraram a ideia e o Ramon vem fazendo um bom trabalho de fato. Inclusive, as entrevistas coletivas dele são sensacionais. Tchau. Você vê que existe uma conexão treinador, clube e torcida. Isso é super importante. Com o treinador anterior não existia, com o Maurício Barbieri não existia. E deu no que deu. Acho que o Vasco tem plenas condições de vencer hoje e sair de vez da zona de rebaixamento. Precisou vir um argentino para poder recuperar a identidade do Vasco e fazer com que os jogadores entendam o que é o Vasco, além da própria janela, por exemplo, o Rossi da vida, e ele encarnou também o que é o Vasco. E aí eu já falei aqui nesse programa que, tudo dando certo, o Vasco permanecendo na Série A, ele também permanece para 2024. Não tem notícia melhor para o vascaíno, além só para finalizar a minha parte aqui, ingressos esgotados hoje no Independência, então o vascaíno vai poder praticamente ter um mando dividido lá no Independência, porque o América não é uma torcida de massa. Sim. Então vai ser bom também, porque vai jogar num jogo equilibrado. Não é exagero dizer, embora o Vasco ainda esteja na zona de rebaixamento, mas eu acho que o Vasco tem que pensar alto, é sul-americano. Então, de verdade. mas eu começo a dizer... Porque se você parar e analisar quantos jogos restam mesmo? 14. 14 jogos. Pro Vasco, 15. É. Cara, é muito jogo pela frente. E por isso que eu falei, Vene, quando eu coloquei a tabela ali, eu falei talvez esse seja o jogo da temporada mais importante, porque é um momento em que o Vasco não precisa torcer pra ninguém. É um momento em que ele já acenou com o seu desempenho contra o Curitiba que ele não tá brigando mais pra não cair. Que pelo futebol que ele entrega, pela vontade, por tudo mais, ele quer brigar por outras coisas. E hoje é a chance de falar, ô Vasco, olha aqui, você quer brigar por outras coisas? Você não depende de ninguém. Hoje, se você vencer, você sai da zona de rebaixamento e aí você vai brigar por outras coisas. Depois desse jogo aqui, o Vasco vencendo, o Vasco vai começar a fazer conta, a matemática. É o famoso questão de tempo para sair dali. É a fusão agora, ô Big Boys?